Turma, boa tarde. Então, hoje a gente vai começar falando sobre as ações possessórias, tá? As ações possessórias estão lá no 554. Então, 550. Em primeiro lugar, vocês sabem o que são ações possessórias? Senhores, as ações possessórias, o que acontece? Aliás, primeiramente, a gente tem que saber o que é reintegração, manutenção e interdito proibitório. Tá? Então, manutenção de posse é quando há invasão da propriedade, a invasão da posse em parte dela. Na reintegração de posse, tá? Se usa a ação de reintegração de posse quando há por completo a invasão da posse, tá? Da pessoa, do indivíduo. E interdito proibitório é quando há perigo, a iminente possibilidade de invasão com relação à posse do indivíduo, tá? Então, manutenção de posse é quando ocorre a turbação. Reintegração de posse é quando ocorre o esbulho. Interdito proibitório é quando há uma iminência de ocorrer ou a turbação ou o esbulho, tá? A invasão da posse da pessoa, do imóvel da pessoa, certo? Então, essas são as situações que você vai poder se utilizar das ações possessórias, tá? Então, 554, ele inicia a respeito das ações possessórias das disposições gerais. Então, 554, ele diz assim: a propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. O que é isso, senhores? O juiz ele vai utilizar o princípio da fungibilidade, ou seja, a parte que teve o seu bem esbulhado ou turbado vai entrar com a ação. Às vezes, pode ocorrer que ele acaba se confundindo. Era para entrar com uma ação de manutenção, que houve, na realidade, a turbação da sua posse, e ele entra com a ação de reintegração. Tá? Ou, ao contrário, o juiz, ele percebendo isso, ele vai aplicar aí o princípio da fungibilidade e vai receber a ação como a que era para ser recebida, ou manutenção de posse, ou reintegração de posse. Tá? Então, manutenção é só parte do imóvel que é invadido, e a reintegração é quando o imóvel é invadido por completo. Parágrafo 1º. No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se ainda a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de insuficiência econômica, da Defensoria Pública. O que é isso? Se dava muito, né, na época da governança da esquerda, as invasões, né, do MST, as invasões em fazendas, em imóveis. E aí, o que acontecia? Eram várias pessoas. Então, a citação ocorria de que forma? O oficial ia lá, as pessoas que ele encontrava, ele ia citando, e a que ele não encontrava, ele comunicava e se fazia por edital, tá? Mas todos tinham que ser citados.
Aí fala aqui, ó, determinando-se ainda a intimação do Ministério Público, o Ministério Público tem que estar presente, né, no processo, e se envolver, por exemplo, MST, supostamente são pessoas de poder econômico baixo, se intimava também a Defensoria Pública. Tá? Parágrafo 2º. Para fim da citação pessoal prevista no parágrafo 1º, o oficial de justiça procurará os ocupantes no local por uma vez, citando-se por edital os que não forem encontrados. Então, como eu disse para vocês, o oficial de justiça vai lá, que ele encontrar, beleza, cita logo. O que ele não encontrar, se faz por edital, tá? O juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação prevista no parágrafo 1º e dos respectivos prazos processuais, podendo, para tanto, valer-se de anúncios em jornal ou rádios locais, da publicação de cartazes na região do conflito e de outros meios. Tá? Então, o juiz, até porque a gente sabe que a citação por edital é uma citação ficta, né? A lei determina, mas a gente não tem a certeza se aquela pessoa foi citada ou não. Então, o juiz ele vai praticar, logicamente, essas citações, e no mandado ele tem que informar qual é o prazo, tá, de defesa da parte, tudo isso. E procurar todos os meios de publicidade para que as partes envolvidas tenham conhecimento que existe uma ação, que existe um processo em andamento, tá, a respeito da invasão deles. Artigo 555. É lícito ao autor cumular ao pedido possessório o de... Senhores, qual é o pedido da ação possessória? Ou é para manutenir o autor, ou seja, manter o autor, voltar o autor à parte que foi invadida, ou reintegrar o autor no imóvel por completo. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui? É lícito ao autor, além desse pedido, logicamente, de o autor ser mantenido na posse ou reintegrado na posse, ele tem a possibilidade de pedir a condenação em perdas e danos. Por que isso? Porque o que acontece? Nessas invasões, eles quebram cerca, destroem plantações, matam gado, matam equinos, pegam peixe de açudes e outras coisas mais. Tá? Então, é mostrar que houve essas perdas e danos. E aí, por exemplo, se por acaso já estava no ponto de colher, então aqui já diz aqui, ó, indenização dos frutos. Então já estava prestes a colher, fazer a colheita. Não foi feita a colheita em razão da invasão. Então se pede aqui a indenização dos frutos. Parágrafo único. Pode o autor requerer ainda imposição de medida necessária e adequada para evitar nova turbação ou esbulho. Ou seja, na petição, o autor também pode requerer que, caso seja concedido a liminar, porque nessas ações de manutenção, nessas ações possessórias, se requer logo liminarmente a manutenção ou reintegração da posse, tá? Bastou que essa invasão tenha ocorrido antes de 1 ano e 1 dia, tá? Para que o juiz conceda a liminar. E aí, ele concedendo a liminar, pode ser requerido logo na petição, já que você vai pedir liminar, pedir para que, caso ocorra novamente a turbação ou o esbulho, que haja uma condenação em multa, tá? Uma condenação em multa. Cumprir-se a tutela provisória ou final.
Então, foi concedida a tutela provisória, que é a liminar. Algum meio para que haja o cumprimento, multa, tá? Ou força policial. 556. Hoje, senhores, no Maranhão, infelizmente, é muito mais difícil ser cumprido uma ordem judicial quando se envolve invasão, tá? É bem complicado por conta desse governo comunista que o Maranhão está passando, tá? Então é uma dificuldade tremenda para aquela pessoa que tem a posse da área, que tem a posse do imóvel, é uma dificuldade tremenda para retirar os invasores nesse governo comunista que tem o Maranhão hoje. 556. É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, tá? Então, o réu aqui na contestação, ele vai dizer o quê? Que ele que foi ofendido na sua posse. Demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor. Tá? Então, aí nesse caso aí, o réu, ele na sua contestação, ele já vai dizer, seu juiz, na realidade, quem sofreu turbação ou esbulho, né, dependendo de que parte se deu a invasão, ele falar, ó, na realidade, quem invadiu foi a outra parte. Tá? Inclusive, eu tive prejuízo. E aí falar, olha, você cortou cerca, matou meus porcos, matou minhas galinhas, e assim vai. Tudo isso tem que ser provado, né, professor? Logicamente. 557. Na pendência de ação possessória, é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor a ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Então, senhores, se eles estão brigando para saber de quem é a posse, eles não podem entrar com uma ação de domínio, tá? Só se essa ação for para a terceira pessoa. Parágrafo 1. Não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Então, senhores, às vezes, a pessoa, o que se está discutindo nas ações possessórias, como o próprio nome fala, é a posse, tá? Então, por exemplo, se eu estou naquele imóvel há bastante tempo, tá? O proprietário nunca reclamou, certo? Daquela propriedade. E eu estou ali há bastante tempo, eu tenho a posse. Tenho a posse de boa-fé. Tá? Se vem outra pessoa e entra naquela área que eu tenho posse, eu entro com ação possessória. Tá? Por exemplo, um locatário, uma pessoa que aluga um imóvel. Ela não é proprietária, mas ela tem a posse direta do imóvel. Então, ela pode entrar com ação possessória, tá? Porque um vizinho invadiu lá um quarto do apartamento dele ou da casa dele, tá? Então, senhores, eu sou proprietário, tá? De um imóvel. Além de propriedade, eu tenho posse. Por quê? Porque eu mando fazer a manutenção do terreno, eu mando limpar o terreno, eu coloco cerca, eu faço plantio, eu crio porco, eu tenho uma pessoa que cuida dos porcos. Então, além da propriedade, eu tenho posse, tá? Geralmente é isso. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da seção 2ª desse capítulo, quando a ação for proposta dentro de um ano e um dia da turbação e do esbulho afirmado na petição inicial. O que é isso, senhores? Tutela provisória. Você pode requerer a tutela provisória, você pode requerer a liminar para que seja concedida imediatamente a manutenção ou
reintegração da posse, tá? Então, quando essa invasão ocorreu antes de 1 ano e 1 dia, tá? Você pode requerer, da entrada da ação possessória, você pode requerer a tutela provisória. Qual é o que você vai pedir na tutela provisória? A manutenção ou reintegração da posse. Tá? E aí o juiz, sendo provado, ele vai determinar a reintegração ou manutenção da posse. Tá? Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório. Então, senhores, quando se dá menos de 1 ano e dia, além da possibilidade da tutela provisória, conseguir eliminar, tá, de forma muito mais fácil, é através do procedimento especial. Passado de 1 ano e 1 dia, já vai para o procedimento comum. Mas há a possibilidade de você requerer a tutela provisória também. Tá? Por quê? Porque você vai mostrar que você é possuidor, que você é proprietário, que está causando prejuízo, tá? Que o tempo vai trazer prejuízo, tá? Que o seu direito é evidente. Ok? Alguma pergunta, senhores? Vocês estão muito calados. Não. Beleza. Se o réu provar em qualquer tempo que o autor provisoriamente mantido ou reintegrado na posse carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos, o juiz designar-lhe-á o prazo de 5 dias para requerer caução, real ou fidejussória, sob pena de ser depositada a coisa litigiosa, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Então, o que é isso? Primeiramente, a gente tem que entender que a ação de manutenção de posse também ocorre com bens móveis, tá? Não é só com bens imóveis. Então, se a pessoa pega o celular, você pede a reintegração de posse daquele celular, tá? Que é um bem móvel, ok? Agora, o que está dizendo isso aqui? O que isso aqui está dizendo? Que se a pessoa, o autor no caso, que entrou com a ação, ficar demonstrado que ele não tem condições, no caso dele perder, de pagar honorários advocatícios ou as perdas e danos, responder por perdas e danos, o juiz vai lhe dar 5 dias para que ele apresente uma caução, uma garantia. E essa garantia pode ser real ou fidejussória. Real são bens imóveis, bens móveis, tá? Semoventes. Esses são garantias, garantias reais. E garantias fidejussórias são garantias pessoais, tá? Fiança, aval, tá? Então, são garantias pessoais. A pessoa apresenta uma terceira pessoa para dar o aval, para fiança, para apresentar fiança, tá? Então, esse tipo de garantia. Se, por acaso, a pessoa, o autor, ele for acobertado pela garantia da gratuidade de justiça, ele não vai precisar apresentar essa caução. E outra coisa, senhores, o juiz, ele verifica se é para que haja essa apresentação da caução ou não, tá? Não é porque a outra parte pediu que o juiz vai fazer, tá bom? Tudo certo? Ouve?
Não, aqui, ó, está dizendo o seguinte, ó, se o réu provar em qualquer tempo que o autor provisoriamente mantido ou reintegrado na posse carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência ou, né, responder por perdas e danos, o juiz designar-lhe-á o prazo de 5 dias para requerer caução real, fidelisória, sob pena de ser depositada a coisa litigiosa. O que é isso? O juiz ele vai simplesmente verificar se realmente há necessidade da parte autora apresentar caução, tá? Porque nesse caso aí é o réu que está dizendo, ó, se ele vier a perder, ou seja, sucumbir, ele não tem como pagar honorários advocatícios e nem pagar as perdas e danos que vão ocorrer. Então ele tem que apresentar caução. O juiz pode fazer ou não isso, tá? Ele não é obrigado a fazer. E outra coisa, o réu tem que provar que o autor não tem condições, caso ele venha a perder, dele fazer o pagamento de honorários e de perdas e danos. Indenizar perdas e danos. Ok? Deu para entender? Deu para entender? Então vamos lá. Senhores, aqui a gente está falando da manutenção e da reintegração de posse, tá? Então, 560, ele diz assim, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Então, é o que eu estava dizendo para vocês. Primeiro, a gente tem que saber que se trata de posse, tá? Essas ações aí tratam de posse, tá? E aí, quando há uma invasão em parte da posse do indivíduo, ele é turbado, tá? E aí ele vai entrar com a manutenção de posse. E quando há a invasão total da posse do indivíduo, tá? Quando ele é retirado por completo da sua posse, do seu bem, lá que ele tem a posse, ocorreu o esbulho. E nesse caso aí, ele vai entrar com a ação de reintegração, tá? 561. Incumbe ao autor provar a sua posse, lógico, tá? Então, eu tenho que provar que eu sou possuidor daquele imóvel, daquele bem. Certo? Segundo, a turbação ou esbulho praticado pelo réu. Então, eu tenho que mostrar, eu tenho que provar que houve ou turbação, no caso de só parte da posse foi invadida, ou o esbulho, quando a área total que eu tenho a posse foi invadida, tá? Eu tenho que provar. Professor, como é que eu vou provar isso? Senhores, façam um BO. Peçam para o seu cliente fazer o BO. Porque o BO, ele mostra, além de ter ocorrido a invasão, tirem fotos também, tá? Tirem fotos. Façam o BO, porque o BO vai mostrar que ocorreu em menos de 1 ano e 1 dia. A data da turbação ou do esbulho, pelo BO. Tá? A continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção. Ou a perda da posse na ação de reintegração. Tá? Então, manutenção, quando você entra com a ação de manutenção, houve a turbação. Você perdeu só parte da posse. Então, você tem que demonstrar que a outra parte você ainda possui, você ainda tem a posse, continua na posse. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, que é a reintegração de posse. O que é isso aqui, senhores? Então, geralmente, o juiz, a petição está lá toda instruída, toda mostrando que você tinha posse, que houve a invasão,
que foi em menos de 1 ano e 1 dia, tá? Você prova tudo, mostra tudo. E aí o juiz inaudita altera paz, ou seja, sem o conhecimento da outra parte, sem ainda a apresentação da contestação, ele concede a liminar para você retornar à sua posse, ou para você ser manutenido, ou para você ser reintegrado. Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. E aí, senhor, quando o juiz não concede a liminar, ele marca uma audiência, designa uma audiência de justificação, justamente para que o autor prove, demonstre que realmente houve a invasão, que ele é possuidor, tá? Que, por acaso, tudo ele tem que provar nessa audiência de justificação. O juiz não concedeu a tutela provisória liminarmente, por quê? Porque ele entendeu que ainda não tinham provas suficientes para que ele fizesse, para que ele concedesse a liminar. Aí ele marca, designa essa audiência de justificação prévia. E aí vocês lá já lembram, porque essa audiência é a mesma lá da tutela provisória, onde o autor vai para a audiência, ele é intimado para o dia da audiência, o réu já é citado para comparecer a essa audiência, o réu não vai levar provas, tá? Só o autor vai levar provas, o réu só vai inquirir as testemunhas, se por acaso tiver testemunhas, ou contraditá-las. Beleza? Tudo tranquilo até aqui? Sim, professor. Então vamos lá, vamos para frente. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público, não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Tá? Então, o que acontece? Geralmente, contra pessoas jurídicas de direito público, não há liminar. Há a audiência de justificação prévia justamente para que o juiz tome consciência, do que está acontecendo, tá? E aí seus representantes vão lá, os representantes da pessoa jurídica vão lá para essa audiência. 563. Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou reintegração. É como eu disse para vocês, essa audiência de justificação é justamente para o juiz, a audiência de justificação é justamente, serve para o juiz ele ter a certeza ou não que ele deva conceder a liminar, tá? De reintegração ou manutenção. Se ele entender que deva fazer, ele vai mandar expedir logo o mandado de manutenção ou de reintegração, dependendo do caso, se for turbação ou esbulho que ocorrer. Tá? 564. Concedido ou não o mandado liminar de manutenção ou de reintegração, o autor promoverá nos 5 dias subsequentes a citação do réu para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 dias. Isso aqui, senhor, se o juiz conceder a liminar, vocês viram que é inaudita altera paz, tá? E aí, se é inaudita altera paz, o autor manda, né, ele tem que mandar requerer a citação da parte ré. Só que, senhores, na petição inicial, você já requer a citação. Eu, pelo menos nas minhas petições iniciais, eu já peço a citação dos invasores. Tá? Então, eu faço isso. Se não for feito isso, então,
concedida a liminar, aqui, ó, concedida ou não o mandado liminar de manutenção ou de reintegração, o autor promoverá, nos 5 dias subsequentes, a citação do réu para querendo contestar a ação no prazo de 15 dias. Então, aqui diz qual é o prazo para que o autor, né, concedida ou não a liminar, mande citar o réu e, citado o réu tem 15 dias para apresentar a sua contestação. Parágrafo 1. Quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar. Por quê? Porque quando há audiência é designada a audiência de justificação, o juiz manda citar o réu para comparecer à audiência. Tá? E aí, da decisão, o réu já abre prazo para o réu apresentar a contestação. Ok? Ok, senhores? Vamos lá. 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de um ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar a audiência de mediação a realizar-se em até 30 dias, que observará o disposto no parágrafo 2º e 4º e parágrafo 1º concedida a liminar. Parágrafo 1º, concedida a liminar. Mas primeiro vamos falar aqui do caso. Senhores, aqui é o seguinte. Quando a ação é ajuizada antes de um ano e um dia, tá? O juiz ele vai aplicar o procedimento especial e vai verificar logo a possibilidade de liminar ou não. Tá? Se passou de um ano e um dia, o procedimento já vai ser o comum. E aí o que o juiz vai mandar fazer? Vai mandar citar a parte ré e intimar a parte autora para que eles compareçam à audiência de conciliação e mediação. Tá? Parágrafo 1º, concedida a liminar, se essa não for executada no prazo de um ano, a contada a data de distribuição, caberá ao juiz designar a audiência de mediação nos termos do parágrafo 2º e 4º desse artigo. Se o juiz concede a liminar para a reintegração ou manutenção da posse, e o cara, o autor que requereu, passa um ano e ele não cumpre a liminar, não faz cumprir a liminar, então não era para ser concedida essa liminar, tá? E aí o juiz, ele marca, designa, né, uma audiência de mediação nos termos do parágrafo 2º e 4º desse artigo. Parágrafo 2º. O Ministério Público será intimado para comparecer à audiência e a Defensoria Pública será intimada sempre que houver parte beneficiária de gratuidade da Justiça. Parágrafo 3º. O juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando sua presença se fizer necessária à efetivação da tutela jurisdicional. Então, às vezes, né, o juiz comparece à área justamente para ele verificar como se encontra. Tá? Para ele ter real como eu posso dizer, real situação da coisa. Tá? O que realmente ocorreu. Então, o juiz pode ir lá, em loco. Parágrafo 4º. Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, de Estado ou Distrito Federal e de municípios onde se situe a área objeto do litígio poderão ser intimados, poderão, tá? Não é obrigado.
poderão ser intimados para a audiência, a fim de se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de solução para o conflito processual. Parágrafo 5º. Aplica-se o disposto nesse artigo ao litígio sobre propriedade de imóvel. 566. Aplica-se quanto mais o procedimento comum. Tá? Então, senhores, isso aqui, a gente falou de ação de manutenção de posse e de reintegração de posse. Alguma dúvida a respeito, senhores? Hein? Ninguém, além de Otávio? Tá todo mundo ok? Tem jogo Sim, hoje? professor, sim, ok. Beleza, então vamos lá. Aí a gente passa para o interdito proibitório. Eu falei para vocês que essas são as 3 ações possessórias. Ação de manutenção, ação de reintegração e o interdito proibitório. O interdito proibitório, ele, na realidade, ele é uma precaução que a pessoa que tem medo, está com medo de ser invadida, ela tem. Então, ela usa o interdito proibitório. Então, 567, ele diz assim, o possuidor direto ou indireto, vocês sabem qual é a diferença do possuidor direto e indireto? O que é possuidor direto e possuidor indireto? Alguém sabe aqui da turma? Hein, gente? Alguém sabe? Qual a pergunta, professor? O que seria posse direta e posse indireta? Não, professor, não sei. Gente, a posse direta é aquele que está diretamente na posse. E a posse indireta é aquela pessoa que concedeu, que possibilitou uma outra pessoa ter a posse temporária, tá? Para usar, usufruir, certo? Então, por exemplo, um exemplo fácil é do locatário e do locador. O locador aluga o seu imóvel para o locatário. Então, quem aluga, ele é o possuidor direto, tá? E o possuidor indireto é quem está alugando, ok? Então, quem está lá na posse é o locatário, é quem alugou o imóvel. E o locador, que é o dono do imóvel que alugou, ele tem a posse indireta, tá? Então, eu tenho uma propriedade, eu arrendo para fulano de tal. Fulano de tal, ele é o possuidor direto. E eu sou o possuidor indireto, tá? Beleza. Então, o 567, ele fala assim. Entendido, né? Possuidor direto, possuidor indireto. Entendido, né? Hein, gente? Deu para entender o que é possuidor direto? Possuidor Sim, professor, eu entendi. Então, vamos lá. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito. Então, o que é isso? Eu estou com medo da minha área ser invadida, tá? Então, o medo, eu peticiono para o juiz, né, uma ação, onde eu demonstro o meu medo,
e tento demonstrar que há uma iminência de eu ser invadido. Tá? E aí o juiz vai tem um mandato proibitório, certo? Onde, inclusive, ele diz que se houver a invasão, essa pessoa que invadir vai receber multa, tá? Pena pecuniária. 568. Aplica-se ao interdito proibitório disposto na seção 2ª deste capítulo, tá? Que é a parte de ação possessória de manutenção ou de reintegração. Ok? Então, tudo que for lá de manutenção e reintegração, você aplica aqui no interdito proibitório. A única diferença é que ainda não houve a invasão. Há uma iminência de ser invadido. Tá? Ok? Vocês estão tão participativos que eu fico até nervoso. Vamos lá no 700, por favor. Artigo 700. Um minutinho. Então, o 700, ele fala sobre a ação monitória. Para que serve essa ação monitória? Senhores, vamos lá. Se vocês não entenderem, por favor, peçam para eu explicar. Tá? Então, o que acontece? Existem os títulos executivos extrajudiciais. Tá? Esses títulos extrajudiciais, como o próprio nome diz, não há necessidade de você entrar. São títulos que não são emanados da justiça. Tá? São títulos que você detém. Então, debêntures, nota promissória, cheque, contratos, são tipos de títulos extrajudiciais, tá? Onde você tem, sem ter que ter entrado com uma ação judicial, tá? Então, existe o título judicial, que é uma sentença, tá? Que você executa esse título judicial, que é a sentença, ou acórdão, e existem os títulos judiciais títulos extrajudiciais, tá? Como eu disse para vocês, debêntures, nota promissória, contratos, cheques, tá? E eles estão elencados lá no... Isso. Setecentos e 784, ele elenca quais são os títulos executivos extrajudiciais, tá? A inciso primeiro fala de letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debênture e cheque. A inciso segundo, escritura pública, outro documento público assinado pelo devedor, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública,
pelos advogados, transatores, ou por conciliadores ou mediadores credenciados pelo tribunal, e assim vai, tá? Isso aqui, do 784, todos são títulos extrajudiciais. Então, esses títulos extrajudiciais, eles, você pode executar direto, tá? Não há um procedimento, uma ação de conhecimento, tá? Para que haja a sentença e aí você adquira o título judicial. Aqui você já tem o título, você já possui o título executivo, tá? Só que o que acontece? Às vezes, você tem uma prova, tá? Você tem um título, embora exequível, mas ele não tem força, ou ainda não tem força, ou perdeu a força exequível, tá? Então, vocês vão dar em execução, para um título ser executado, ele tem que ter liquidez, tá? Além da liquidez, ele tem que ter força, ele tem que ser exequível, tá? Então, liquidez é o quê? Ele tem que ter o valor, tem que se saber qual é o valor a ser executado. E força exequível, ele tem que ter força de título executivo, tá? Então, às vezes, o que acontece? Ou esse documento que você tem ainda não tem força exequível, ou ele perdeu a força exequível. E aí, com a ação monitória, você refaz isso, tá? Deu para entender? Você volta com que esse título tenha força exequível. Deu para entender? Não entendeu? Então vamos lá. Vou dar por exemplo, e aí vai ficar mais fácil, tá? Vamos lá. Um cheque, tá? Existe a lei do cheque. Então, o cheque, você assina, a pessoa pega, né? O seu credor pega, vai ao banco e recebe o valor. O que acontecia muito com relação a cheque? Você ia ao banco com um cheque, dizia, não tem fundo. Aí ia de novo, não tem fundo. Aí você ligava para o devedor, meu amigo, não tem fundo, está sem dinheiro lá, como é que eu vou receber meu cheque? Não te preocupa não apresenta de novo que eu vou te pagar. Só que nessa de vou te pagar, passavam-se os 6 meses e esse cheque pode ser descontado. Passados 6 meses da assinatura do cheque, da data da assinatura do cheque, esse cheque não tem mais força, tá? Ele não pode mais ser trocado, executado, melhor dizendo, tá? Por quê? Porque ele não tem mais força de ser executado. Ele perdeu a sua força de título executivo, de exigibilidade, tá? Então, por conta disso, você entra com a ação monitória, e aí a ação monitória faz com que esse cheque volte a ter um dos requisitos da execução, tá? Que é a exigibilidade, melhor dizendo, tá? Vamos fazer um novo link aqui. Tem 19 pessoas na turma, tá? De 30, tem 19. Eu vou desligar aqui e vou mandar o novo link. Tá, eu mando para ti, tá? Eu vou mandar o segundo link para ti. Vou desligar aqui e voltem logo, tá bom? Beleza, senhores.
só para saber, vocês entenderam o que eu tinha falado ali? Eu vou repetir, vamos lá. Por exemplo, para você executar um título, tá? Você tem que ter 3 requisitos, tá? Então, os 3 requisitos são certeza, liquidez e exigibilidade do título, tá? Numa sentença, tá? Numa sentença, que é um título judicial, ela tem que vir com a certeza, que é o título, que é a sentença, já é certo. Liquidez, ela tem que colocar qual é o valor que você tem que executar, tá? E exigibilidade, que no caso já transitou em julgado, ou então só está no efeito evolutivo, você pode executar. Beleza? Ok, isso é um título judicial. Então, desde a inicial, aqui a contestação, até se chegar à sentença transitada em julgado, e aí você executa, isso é um título judicial. E nós temos os títulos extrajudiciais, tá? Que são títulos que não dependem de uma ação para você ter com você. Então, um cheque é um título extrajudicial. Você já pode executar, se a pessoa não lhe pagar, você já pode executar através de uma execução com esse título, tá? Você não precisa ter uma ação de cobrança para cobrar o valor do cheque, tá? Por quê? Porque esse cheque já é um título extrajudicial. Ele já lhe possibilita você executá-lo, tá? Então ele já tem exigibilidade, liquidez e certeza, tá? Então ele tem os requisitos para você executá-lo, tá? Beleza. Só que na lei do cheque, esse cheque ele prescreve em 6 meses. Então, em 6 meses você tem que descontar o valor do cheque no banco. Se você não fizer isso, ele perde a exigibilidade. Então, você não pode mais executá-lo. Ok? E aí, o que você tem que fazer para que ele volte a ser exigível? Você entra com a ação monitória. E aí, a ação monitória vai ressurgir a força desse título, tá? E aí ele volta a ser exigível. Entendeu? Otávio. Ação monitória. É no artigo 700. Artigo 700 do nosso CPC. É a ação monitória. Então, a ação monitória, ela vai ser explicada aqui para que ela serve. Mas, no geral, é isso. Por exemplo, uma declaração que foi dada por testemunha em uma audiência. Pode servir como título extrajudicial, tá? Então, vamos lá. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível, ou de bem móvel ou imóvel. Contrato, né? O adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Também contrato, né? Parágrafo 1º. A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do artigo 381. Então, é a prova antecipada, tá? Então, o que acontece? Você pode pedir, né, de uma testemunha que falar lá que fulano de tal lhe deve 10 mil reais, tá?
Agora, isso é em audiência, isso é provado, o juiz tem que entender que realmente é o correto, tá? Parágrafo primeiro. Parágrafo segundo. Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso, a importância devida, instruindo-a com memorial de causa. Então, vamos supor um cheque, tá? O cheque, quando a pessoa lhe deu, foi em 2020. Aí ela perdeu exigibilidade, né? Perdeu força executiva, e aí você entrou com a ação monitória. Quando você entrar com a ação monitória, se o cheque, quando ele lhe deu, valia R$ 10.000, você vai atualizar até a propositura da ação monitória. E aí você vai fazer um quadro demonstrativo de atualização desse valor. Em 2020 era R$ 10.000. Então, hoje é novembro de 2021, ele está valendo isso. Você vai aplicar os juros e correção monetária até a propositura da ação. Tá? O valor atual da coisa reclamada. Por exemplo, você pode estar reclamando de receber um carro. Na época, o carro valia R$ 18.000. Hoje, ele vale R$ 25.000. Então, você bota o valor da coisa atualizado, o valor de hoje, tá? Conteúdo patrimonial em discussão com o proveito econômico perseguido. Então, uma obrigação de fazer ou de não fazer. Então, você vê lá o que você quer. Eu mandei fazer uma pintura da minha casa. Então, era R$ 10.000. Hoje é R$ 12.000. Tá? Então, é em cima disso. Parágrafo terceiro. O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no parágrafo segundo, incisos 1º a 3º. Lógico, tá? Vai corresponder o que você está requerendo. Parágrafo 4º. Além das hipóteses do artigo 330, que é da petição, fala lá de contestação, né, o 330. Não, 330 é com relação a legitimidade, interesse, competência absoluta. Então, além das hipóteses do artigo 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no parágrafo 2º desse artigo. Então, senhores, lembrem sempre, tá? Lembrem sempre que o 319 e 319 é a petição inicial genérica, geral. Só que existem, ou na lei, determinada lei, ou em determinado procedimento, a petição inicial específica. Então, além de você cumprir o que determina o 319, que é o genérico, que é o geral, você tem que cumprir o que se pede no procedimento especial, ou se pede na lei como é que você tem que fazer a petição inicial. Tá? Outra coisa, o 330 ele fala quando o juiz indefere a petição inicial. Então, se você não cumprir o que está dizendo aqui, o artigo na parte da ação monitória sobre a petição inicial, também ela vai ser indeferida. Tá? Então, o parágrafo 4º ele fala justamente isso. Além das hipóteses do artigo 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no parágrafo 2º desse artigo. Tá? Então, a gente tem que cumprir. Para que não haja indeferimento da nossa petição inicial, o que foi determinado aqui no artigo 700. Tá? Parágrafo 5º. Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum. Então, o que acontece? Se por acaso, tá, tiver dúvida a respeito do cheque, esse cheque é falso, esse cheque
Aí a parte autora vai ser intimada, tá? Para apresentar, no caso, apresentar hoje, ele apresenta o original para o juiz, certo? Pode ser até na audiência de instrução, ou, no caso, porque como é PJE, tudo é digitalizado, certo? Então, se por acaso surgir essa dúvida a respeito da documentação, aí a parte autora, na instrução, ele apresenta os originais, tá? E aí o procedimento vai ser comum. Deixa de ser especial para ser comum. Parágrafo 6º. É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública. Perfeito. Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum. Então, admite-se citação por qualquer dos meios. Edital, por hora certa, tá bom? 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 dias para o cumprimento e pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa. Então, senhores, olha só, inicia-se a ação monitória, tá? Aí, o que acontece? O juiz verifica que realmente, tá? A pessoa tem um título, só falta que ele volte a ter exigibilidade, volte a ter força executiva, tá? E aí o juiz faz o quê? Fala justamente isso, ó. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento. Aí já manda, tá? Ele verificando que o cheque é verdadeiro, realmente o réu é devedor, ele já manda, tá? Expedir o mandado de pagamento, tá? Do valor do cheque. Ou de entrega de coisa, se for para entregar coisa. Ou então mandar fazer ou não fazer determinada coisa, quando for o caso, né, de obrigação. Concedendo ao réu, ele vai dizer para o réu, ó, réu, tem 15 dias para cumprir isso, pagamento, entrega ou cumprir a obrigação. E aí, tu só vai pagar o mínimo do mínimo dos honorários advocatícios. Ou seja, tu vai pagar metade dos 10% de honorários advocatícios. Tu vai pagar 5% de honorários. O valor atribuído à causa. Então, vamos supor que aquele cheque de 10, hoje ele está valendo 15, então 10% de 15 é 1.500. Ele vai pagar 750 se ele pagar o cheque inteiro. E aí ele paga 750 de sucumbência. E mais, ele não vai pagar as custas processuais se ele fizer isso dentro do prazo de 15 dias. O réu será isento do pagamento de custas processuais de cumprir o mandato. Se cumprir o mandato no prazo. Então, é o parágrafo 1º do artigo 701. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Parágrafo 2º. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no artigo 702. Então, senhores, aquele título que era um título extrajudicial, a partir do que você entrou com a ação monitória para que ele tivesse exigibilidade, ele se torna um título judicial. E aí você entra com a execução, que é o cumprimento de sentença. Tá? Mas vamos lá. Independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento, não apresentado os embargos previstos no artigo 702, observando-se no que couber o título 2º do livro 1º da parte especial. Então, se ele não pagar e nem apresentar embargos à execução, já se torna título judicial e aí a parte autora que entrou com a ação monitória
já inicia o cumprimento de sentença, já inicia a execução, tá? Parágrafo terceiro. É cabível a ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer hipótese do parágrafo seguinte. Beleza, tá? Parágrafo terceiro, parágrafo quarto. Sendo a regra, vocês sabem o que é ação rescisória? Em turma. Vocês sabem o que é ação rescisória? Beleza. Ação rescisória vocês ainda não viram. Vocês vão ver lá na parte de recurso, tá? Ação rescisória, senhores, é a possibilidade de você revogar, anular uma sentença ou um acordo que já transitou em julgado. Então, mesmo que a sentença ou o acordo tenha transitado em julgado, com a ação rescisória tem a possibilidade de anular ou revogar. Professor, Oi. a ação rescisória só pode ser usada em acordo, não é? Não, não. Sentença ou acordo. Entendi. É o 966 do CPC. Sentença ou acordo, vai depender. Porque, se não me engano, tem alguns tipos de recursos que devem ser usados em cada caso específico, não é? Não, todo recurso é aplicado em um tipo de sentença. Mas a ação rescisória não é recurso. Ele é um sucedâneo recursal. Tá? A ação rescisória, na realidade, ela é uma ação originária do tribunal. Tá? Você vai entrar lá no tribunal. Agora, para quê? Para anular ou reformar, né? Anular ou reformar, ou em parte, ou por completo, a sentença ou acórdão. Tá? Tirou a dúvida, Alan? Sim. Beleza. Tá, então essa ação rescisória que eu acabei de falar aí, né? Parágrafo 4. Sendo a ré fazenda pública não apresentados embargos previstos no artigo 702, aplicar-se ao disposto do artigo 496, observando-se a seguir no que couber o título 2º, livro 1 da parte especial. Então, 496. O que é o 496? Remessa necessária. Tá? Então, 496 é remessa necessária. O que é remessa necessária? Vocês sabem o que é remessa necessária? Ou reexame necessário? O reexame necessário, ou a remessa necessária, em certas situações, determinados valores, né, contra a fazenda pública, quando, nesse tipo de situação, contra a fazenda pública, quando eu falo fazenda pública, município, estado e união, tá, ou suas autarquias, o juiz sentencia e ainda assim, mesmo que a fazenda pública não apele, não entre com recurso, os autos vão para o tribunal examinar a sentença. Tá? Aí só após a confirmação que transita em julgado. Certo? Então, para que haja o efeito da sentença, para que transite em julgado, em determinadas situações contra a fazenda pública, quando eu falo fazenda pública é município, estado e união, certo?
tem que ir para o tribunal, tá? Para que o tribunal examine a sentença e aí, se tiver tudo ok, ela ratifica, ela confirma a sentença. E aí começa o efeito da sentença. E aí pode transitar em julgado, tá? Isso é exame necessário ou remessa necessária. Parágrafo 5º. Aplica-se a ação monitória no que couber o artigo 916. O que é o artigo 916? Vamos lá. Isso aqui é com relação ao pagamento, tá? Então, o réu, ele pode pagar em parcelas de 6 meses. Então, é isso que está falando aqui a respeito do 916. Beleza. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o que é assegurar o juízo? Vocês ainda não deram a execução, né? Segurar o juízo, senhores, é dar uma garantia, tá? É ter feito uma penhora do bem do réu, do executado, é o executado ter apresentado um bem para garantir, então, para que ele possa se defender. Só que hoje não há essa necessidade, tá? De garantir o juízo, tá? Então, o que está falando aqui, independentemente de prévia segurança do juiz, ou seja, hoje em dia, o réu não precisa, para que ele possa se defender, ele apresentar algum bem para execução, certo? Então, independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no artigo 701, embargos à ação monitória, 15 dias. Parágrafo 1º. Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum. Então, ele pode se defender de qualquer jeito, tá? Parágrafo 2º. Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Então, senhores, o que acontece? Eu entrei com uma ação monitória, tá? No primeiro momento, se o juiz ficar evidenciado que realmente eu tenho direito, o juiz imediatamente ele vai expedir um mandado de pagamento para o réu e vai falar, querido, pague em 15 dias. Beleza. O réu não paga em 15 dias. Aí ele vai ter a possibilidade de entrar com embargos monitórios, certo? Dentro desses 15 dias. Aí ele apresenta os embargos monitórios independentemente de ter que pagar alguma coisa, tá? Que é o garantir o juízo. Beleza. Se por acaso, nesses embargos que o réu está oferecendo, embargos monitórios, ele falar que o valor que está sendo cobrado é excessivo, tá? Ele tem que dizer, ele tem que mostrar, melhor dizendo, ele tem que demonstrar que valor excessivo é esse, tá? Então, se ele está dizendo que em vez de pagar 20, ele tem que pagar 18, ele tem que fazer o cálculo demonstrativo e falar, eu não estou devendo 20, eu estou devendo 18. Então, ele tem que falar. Quando ele falar em excesso do valor, tá? Ele tem que fazer isso. Se ele não fizer isso, os seus embargos, eles são rejeitados liminarmente. Então, quando ele falar em excesso do valor cobrado pelo executado, ele tem que fazer o demonstrativo, ele tem que dizer qual é o excesso, tá? E aí o parágrafo 2º
completo. Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, Parágrafo terceiro. Não apontado o valor correto ou não apresentado demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento. E, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso. Tá? Deu para entender, senhores, isso aí? Mais ou menos? Sim. Não tem como ser mais ou menos. Vamos lá. Na ação monitória, eu estou querendo validar um cheque, tá? Porque o cheque já passou do prazo. Aí eu calculo, eu atualizo o valor do cheque, certo? E aí, quando eu entro com a ação monitória, eu peço, antes o cheque valia 10 mil, hoje ele vale 20 mil. Tá? Eu atualizo o valor do cheque. E aí, existem dois momentos, tá? O primeiro momento, o juiz diz, ó, realmente, o cheque foi dado pelo devedor, o valor tem que ser pago. Aí, ele cita o embargante para que ele apresente os embargos ou faça o pagamento. Se ele fizer o pagamento, dentro do prazo de 15 dias, pronto, é aquela situação. Vai pagar só 5% de honorários, além do valor que ele tem, que é devido, 5%, né, em cima desse valor, do valor da causa, e não vai pagar custas. Ou então ele pode apresentar embargos monitórios, que é justamente a defesa dele contra a ação monitória. Quando ele, na sua defesa, alegar excesso, tá, do valor cobrado, então, não é 20 mil, é só 15 mil, ele tem que fazer um quadro demonstrativo. Ele tem que dizer, ó, tá aqui, ó, os cálculos, não chega a 20 mil, chega a 15 mil. Então, na realidade, eu estou devendo 20, eu estou devendo 15. Quando ele alegar excesso no valor cobrado, tá? Esse excesso, tá, tem que ser demonstrado. Porque se ele não fizer isso, o que vai acontecer? Os embargos dele vai ser liminarmente rejeitado. Ou seja, ele vai perder a causa, tá? E se por acaso, além dessa defesa, ele alegar outras defesas, com relação a essa, o juiz nem vai olhar, só vai olhar as outras alegações de defesa que ele apresentou, tá? É isso que está dizendo aqui. No 702. Deu para entender? Beleza. Parágrafo 4º. A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão referida no caput do artigo 701 até o julgamento em primeiro grau. Tá? Então, os embargos eles vão suspender a decisão, tá? Até o julgamento do primeiro grau, até a sentença. Parágrafo 5º. O autor será intimado para responder aos embargos no prazo de 15 dias. Então, quando for apresentados os embargos, o autor ele vai ter 15 dias para refutar, para se defender do que o réu alegou nos seus embargos monitórios. Tá? Parágrafo 6º. Na ação monitória, admite-se a reconvenção, sendo vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção. Reconvenção, você sabe o que é, né? Então, beleza. Pode ter a reconvenção. O que não pode ter é a reconvenção da reconvenção. Parágrafo 7º. A critério do juiz, os embargos serão autuados em apartado, se parciais, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial em relação à parcela em controvérsia.
tá? Então, ele não alegou que, eu estou devendo 20, eu estou devendo só 15. Então, 15 mil é incontroverso. O juiz pode, se ele quiser, ele pode mandar autuar em apartados embargos, e aí a parte autora pode executar esse incontroverso, que é o 15 mil do nosso exemplo. Os 5 mil vai ficar ainda na briga. Parágrafo 8º. Rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto do título 2º do livro 1º da parte especial, no que for cabível. Tá? Parágrafo 9º. Cabe apelação contra a sentença que acolher ou rejeitar os embargos. É o recurso cabível. Parágrafo 10º. O juiz condenará o autor de ação monitória proposta indevidamente e de má-fé ao pagamento em favor do réu de multa de até 10% sobre o valor da causa. Senhores, isso aqui é muito difícil acontecer, tá? Por quê? Porque, na realidade, a pessoa que entra com embargos monitórios, tá? Se ela não alegar excesso de valor cobrado, né, que chamam excesso de execução, mas no caso aí excesso de valor cobrado, tá? Não tem como, senhores. Existe um título, tá? Esse título está lá, está aprovado, é um cheque, a pessoa deu o cheque para a pessoa. Então, no meu entender, se ela entra com embargos, é só para protelar. E aí o que acontece? Tem que dar essa multa. Só que, infelizmente, o judiciário, senhores, ele passa muito a mão nesse tipo de situação, nesse tipo de acontecimento. Tá? Vamos lá. Parágrafo 1º. Parágrafo 10, já falei, né? Parágrafo 11. O juiz condenará o réu que de má-fé opuser embargo da ação monitória ao pagamento de... já falei isso aqui. O juiz condenará o réu, o parágrafo 10 fala do autor. O juiz condenará o autor de ação monitória proposta indevidamente de má-fé ao pagamento em favor do réu de multa. Isso aqui, ok. Mas, geralmente, quem entra com ação monitória verifica que realmente há necessidade de entrar com uma monitória, tá? Para que aquele título volte a ter exigibilidade. E o que não acontece é o do parágrafo 11. O juiz condenará o réu que de má-fé opuser embargos à ação monitória ao pagamento de multa de até 10% sobre o valor atribuído à causa, em favor do autor. É muito difícil acontecer isso, tá? Infelizmente. Beleza? Beleza, vamos lá. Senhores, eu vou só ver aqui rapidinho o banheiro, já volto. Mas antes disso, vamos fazer logo a chamada. Tá, Bruna tá aí? Carla, Fernanda tá aí? David tá aí? Jonara tá aí? Edjane tá aí? Eduardo tá aí? Sterni tá aí? Fabiana? Gabriele? Respondam, gente. Gerlane? Já estou de férias. E professor, você não falou meu nome, eu tô presente. Não, eu já botei presença. Já botei presença para Alain, já botei presença para Amanda, já botei presença para Antoniela. Tá? Hugo Thiago, tá aí? Igor, tá aí? Jennifer tá aí? José Arnaldo tá aí? Presente, professor.
José de Ribamar, não está. Laiane, está aí. Marcelo, está aí. Márcia Cristina, Presente. está aí também. Maiane também. Presente. Otávio também. Paulo também. Pedro Fernando, Presente. presente também. Raimundo Nonato, também presente. Renildo, presente. Romualdo, não está presente. Ruth está presente. E Samuel não está presente. Beleza. Então, deixa eu só ali rapidinho no banheiro e já volto, tá? Não fujam daí. A gente vai, para vocês se interarem, a gente vai para o 712. 712, tá? 702. O que acontece? Às vezes pode acontecer dos autos se perderem, tá? Até mesmo em PJE. Entrar um hacker e anular, tirar todo o processo. É mais difícil, né? Mas pode acontecer. Não sei de nenhum caso ainda a respeito do PJE. Mas quando era físico, acontecia. Tá? Do advogado ser roubado e aí levar os autos, ou então até mesmo ser perdido. Aconteceu comigo, inclusive. Um processo que andava, né, de andamento lá no juizado especial, no 9º juizado especial, salvo engano, no 10º. Que é o da fama. Eu acho que é o 10º. Esse juizado, ele perdeu os autos físicos, aí se fez uma restauração de autos e eles conseguiram perder a restauração de autos. Então, só agora que houve a sentença, e ainda assim eu tive que recorrer porque a juíza errou com relação à correção, aos juros de correção do valor de ser corrigido da sentença. Mas, fazer o quê, né? Então, vamos lá. 712. Verificado o desaparecimento dos autos eletrônicos ou não, pode o juiz, de ofício, qualquer das partes, ou o Ministério Público, se for o caso, promover-lhes a restauração, tá? Então, juiz, até mesmo o juiz de ofício, ele pode iniciar a restauração de autos, as partes envolvidas no processo, o Ministério Público, tá? Parágrafo único. Havendo autos suplementares, nesse prosseguirá o processo. Autos suplementares, senhores, seriam a cópia desse processo que foi perdido, tá? Só que não ocorre isso. 713. Na petição inicial, declarará a parte o estado do processo ao tempo do desaparecimento dos autos, oferecendo certidões dos atos, constantes do protocolo de audiência do cartório, por onde haja ocorrido o processo, cópia das peças que tem em seu poder, qualquer outro documento que facilite a restauração. Então, não é justamente para restaurar os autos. Então, quem entrar com o pedido de restauração de autos na petição inicial, ele vai dizer aonde se encontrava, né, em que parte do processo se encontrava o andamento dos autos do processo. Senhores,
Vou desligar aqui, vocês voltem rapidamente, tá? Por favor. Eu vou mandar o link para o Otávio de novo. Senhores, a gente iniciou restauração de autos, a gente vai ficar aqui. E aí, na próxima aula, a gente volta a falar de restauração de autos. Tá? Então, a gente fica hoje por aqui. E aí, na próxima aula, a gente retoma restauração de autos. Tá ok? Alguma dúvida até aqui? Não. Então, gente, muito obrigado. Boa tarde, beijo no coração de vocês e bom final de semana a todos.